Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Samuel Silva e no vídeo de hoje você vai aprender o passo a passo 2 desse lindo tapete. No passo a passo 1 já trabalhamos a passadeira, né? E agora nesse vídeo você vai trabalhar o tapetinho pequeno e os padrões para a peça pequena, ok pessoal? Aqui o vídeo ele vai ser um pouquinho mais acelerado, né? Até porque o padrão ele é o mesmo que foi trabalhado na passadeira. Somente alguns detalhes que foi trabalhado diferente, tá? Mas basicamente o padrão é o mesmo. Eu só trabalhei alguns detalhes diferentes para aprimorar ainda mais o padrão da peça. Inclusive, se você ainda não fez a passadeira e quiser usar esses detalhes na passadeira, também dá para usar, ok, pessoal? Então, lembrando, né, você que está chegando agora por aqui nesse canal você vai encontrar passo a passos completos de várias outras peças, tá? Além de dicas aí para o seu dia a dia. Então já se inscreve aqui no canal e também ative as notificações para você não perder aí os próximos vídeos aqui do canal, ok? Se você já faz crochê por algum tempo, você já trabalha com a venda do seu crochê, preciso lembrar você que eu tenho um curso chamado Aulas de Crochê por Moleque Artesão. Meu curso ele é ideal para você que quer desenvolver um negócio com o crochê, para você que quer trabalhar profissionalmente com o seu crochê, né? Fazendo o seu crochê da maneira que você gosta, com muito mais qualidade e com muito mais profissionalismo, ok? É um curso onde você vai aprender desde como preparar um bom ambiente para começar o seu crochê, como se planejar, como divulgar o seu trabalho, como vender, como tirar fotos incríveis, né? Vai ter acesso aí a passos de peças autorais exclusivas que só tem nesse curso, ok? Então tudo isso e muito mais você vai ter nesse curso, sem falar que no final você tem um certificado de conclusão, o que isso dá muito mais credibilidade aí nos seus trabalhos, ok? Então se você quer conhecer melhor e fazer parte da comunidade do nosso curso, tem um link aqui abaixo na descrição do vídeo, clica lá, você vai ser direcionado para a página e lá eu vou te explicar melhor como que funciona, ok? Então vamos lá para a lista de materiais do passo a passo de hoje. Quantidade. Você vai precisar de um pouco menos aí de 400 gramas de barbante na cor laranja e em média 230 gramas no salmão, ok? Aqui as cores eu estou seguindo as mesmas cores que foi trabalhada lá na passadeira, ok? Agulha para crochê 4.0, mas pode trabalhar também na 4.5 ou na 3.5 se você for trabalhar com fio 6, ok? Agulha de tapeceiro e tesoura para fazer os acabamentos. Lembrando que o fio aqui trabalhado será o fio número 8, ok? Medidas. A peça ficou com 80 centímetros por 50 centímetros, ok pessoal? Então se você gostar de mais esse trabalho, não esquece de deixar o seu like. Se ficar alguma dúvida, deixa a sua pergunta aqui nos comentários. Então, para iniciar o tapete pequeno, você vai precisar fazer um total com 50 correntes, ok? Já fiz aqui o meu total de 50 correntes e agora eu vou seguir aqui o mesmo padrão que foi trabalhado lá na passadeira. Eu laço, pulo 4 correntes e na quinta corrente eu começo a minha sequência com pontos altos. E vou trabalhando aqui ponto alto sobre cada corrente até chegar na primeira corrente trabalhada. Trabalhando dessa maneira, ponto sobre cada corrente, eu fiz até aqui um total de 45 correntes, agora resta apenas a última corrente, na verdade é a primeira corrente que eu trabalhei aqui da sequência de 50, ok? Agora aqui dentro dessa corrente, seguindo o padrão lá da passadeira, aqui eu faço um total com 7 pontos altos, todos aqui dentro dessa mesma corrente. Pontos. Então, feito aqui o total de 7 pontos dentro dessa mesma corrente, eu viro aqui para o outro lado e agora eu trabalho novamente outra sequência aqui com 45 pontos, trabalhando sobre cada corrente que eu trabalhei os pontos aqui dessa lateral anterior. Ou seja, os pontos aqui trabalhados serão trabalhados na mesma corrente. Então, eu começo aqui no próximo, depois da corrente onde foi trabalhada os 7 pontos altos. Então, finalizei aqui o segundo lado, trabalhei também os 45 pontos
E restou aqui agora apenas as 4 correntes que foram puladas do início da peça, ok? Aqui na base dessas 4 correntes, ou aqui nessa primeira corrente, contando aqui de baixo para cima, né? Nessa primeira corrente eu trabalho aqui um total com 6 pontos altos. As 3 correntes restantes que vão ficar, eu vou contar ela como um ponto. Então, 6 com essas 3 aqui, contando como um ponto, vai ficar 7 pontos também, da mesma forma que eu trabalhei aqui no início. Após fechar aqui o total de 6 pontos, né, nessa mesma corrente, agora eu fecho a volta, olha, na terceira corrente das 3 correntes que sobraram aqui. Eu fecho com ponto baixíssimo, ok? E aí, dessa forma, eu encerro aqui essa primeira volta. Agora, a partir daqui, eu dou início à volta de número 2, começo subindo 3 correntes. Essas 3 correntes eu conto como um ponto alto. Depois eu laço e a partir do próximo ponto eu vou seguir fazendo aqui sequência de pontos altos. E novamente aqui nesse primeiro lado eu trabalho mais 45 pontos. Ou seja, depois das 3 correntes, contando a partir do próximo, eu trabalho mais um total de 45 pontos em sequência. Fiquei com total. Então, trabalhei aqui toda a minha sequência com 45 pontos. Agora, os próximos pontos que restam aqui são os 7 pontos aqui da parte oval. Nos 3 primeiros pontos dessa sequência, eu trabalho um aumento para cada. Então, no próximo, faço um aumento, trabalhando 2 pontos altos na mesma base. Ou seja, o próximo ele já é o primeiro da sequência de 7. No segundo, também um aumento com 2 pontos altos. Observe, pessoal, que esse aqui é o mesmo padrão que foi trabalhado lá na passadeira. E no terceiro, também um aumento com 2 pontos altos. No quarto ponto, eu trabalho um ponto sozinho. Depois, no quinto, sexto e sétimo, ou seja, nos 3 últimos pontos dessa sequência de 7, eu trabalho novamente um aumento para cada um desses 3. Então, aqui nessa parte oval, eu fiquei com um total de 13 pontos. 6 aqui dos aumentos, 1 do meio, mais 6 aqui dos últimos 3 aumentos, ok? Agora, a partir do próximo ponto aqui, eu passo a trabalhar a segunda reta aqui dessa próxima lateral. Também fazendo a minha sequência com 45 pontos. Depois dos 45 pontos, aqui na parte oval, eu vou repetir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui nessa parte, ok? Lembrando que aqui eu tenho as 3 correntes consideradas aqui um ponto alto. Então, o último aumento aqui dos 3 últimos, eu faço apenas um ponto aqui na base dessas 3 correntes. Esse ponto, junto com as 3 correntes, já somam aqui o aumento. Trabalhei aqui a sequência com os 45 pontos e trabalhei aqui também a minha parte oval, conforme foi trabalhado aqui na primeira parte, ok? Fiz aqui os 3 primeiros pontos da sequência de 7 com 3 aumentos, cada um com 2 pontos. Um ponto sozinho no quarto, um aumento aqui no quinto, um aumento no sexto. E agora aqui no sétimo, ó, como eu falei, as 3 correntes já equivalem a um ponto alto. Então, o próximo ponto alto eu faço aqui nesse pezinho da corrente. E aí eu somo o aumento junto com a corrente. Agora eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui dessas 3 correntes iniciais. E aí fica dessa forma, e assim eu fecho a segunda volta, ok? E a partir daqui eu dou início à volta de número 3. Começo fazendo uma corrente, e a partir do próximo ponto, eu começo minha sequência com pontos baixos. E aqui nessa primeira lateral, eu vou trabalhar aqui uma sequência com 51 pontos altos. Após trabalhar aqui a sequência de 51 pontos baixos, o próximo ponto aqui é justamente aquele ponto que eu não trabalhei aumento, que foi trabalhado sozinho. Sobre esse ponto, eu trabalho um aumento com 2 pontos baixos.
dessa forma. E agora, a partir do próximo ponto, eu começo novamente outra sequência sem aumentos. Começo a trabalhar pontos baixos sobre cada ponto de base. E dessa forma eu vou trabalhando até chegar aqui no próximo ponto da parte oval, que está também sozinho, onde não foi trabalhado aumento. Chegando aqui eu faço também um aumento com 2 pontos baixos e termino a volta trabalhando sequências de pontos baixos até a corrente inicial. Ok? Na corrente inicial eu fecho com ponto baixíssimo a volta. Trabalhei então toda a volta de número 3, fiz o fechamento aqui na corrente inicial e também já fiz aqui o meu arremate, ok? Porque seguindo o padrão da passadeira, agora a volta de número 4, nós vamos trabalhar com o fio laranja, ok? E seguindo o mesmo padrão, eu volto aqui no outro lado e começo fazendo um ponto baixo, nesse ponto baixo aqui, feito sobre o ponto alto, sobre o segundo ponto alto desse primeiro aumento aqui da parte oval, ok? Depois do ponto baixo, eu subo um total de 11 correntes. Depois desço e no próximo ponto faço um ponto baixo. Depois, novamente, 11 correntes. Depois pulo 8 pontos. E no próximo faço um ponto baixo. Novamente, 11 correntes. Desço e no próximo ponto, um ponto baixo. Agora faço apenas 6 correntes. Pulo 5 pontos e no próximo, um ponto baixo. E aqui na lateral eu vou seguir esse padrão, sempre fazendo 6 correntes, pulando 5 pontos e no próximo, um ponto baixo. Sigo dessa forma até eu completar aqui um total de 8 espaços de 6 correntes, pulando 5 pontos. Eu chego, e após o total de 8 espaços, eu chego aqui na parte oval e aqui eu repito o mesmo padrão trabalhado aqui no início. E agora aqui, na próxima reta, eu repito novamente os 8 espaços de 6 correntes, pulando aqui 5 pontos cada, ok? Então, finalizei aqui toda a volta com esse padrão, fiz o fechamento da volta aqui com ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo, que foi trabalhado aqui para começar a volta, ok? E agora aqui na próxima volta, vamos preencher esses espaços de correntes com pontos baixos, seguindo lá o padrão da passadeira. E aí vai ficar da seguinte forma. Aqui nos espaços onde tem 11 correntes, nos 3 espaços, nesse aqui, nesse do meio e nesse aqui do lado, todos com 11 espaços de uma corrente. Aqui, em cada um deles, eu trabalho um total de 13 pontos baixos. Então, 13 pontos baixos nesse, 13 pontos baixos nesse e 13 pontos baixos nesse. Nas laterais, nos espaços de 6 correntes, todos serão trabalhados com 8 pontos baixos, ok? Para pular de um espaço para o outro, eu não faço corrente, nem aqui na lateral, nem aqui nesses 3 espaços de 11 correntes. Fechei o total de pontos baixos de um, eu pulo direto para o outro sem fazer espaço de corrente. Segue o padrão aqui na parte oval e também nas duas partes retas, ok? Então trabalhei aqui toda a volta com pontos baixos com o padrão informado.
Agora, fecho aqui com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo dessa sequência de 13. Depois, ando com mais 2 pontos baixíssimos. E agora começo o padrão da volta 6. Faço 3 correntes, depois uma sequência com mais 4 pontos. Considerando aqui as 3 correntes como um ponto, eu tenho uma sequência com 5 pontos. Depois faço 2 correntes, depois laço e aqui na mesma base onde eu trabalhei o último ponto, faço outro ponto alto também juntamente com ele, ok? Depois desço aqui fazendo mais uma sequência com 4 pontos até totalizar aqui 5 pontos altos com esse que eu trabalhei junto aqui com o outro, ok? Aqui vão restar apenas 2 pontos por fazer. Depois da sequência de 5 pontos, faço 3 correntes, pulo aqui 3 pontos dessa próxima sequência aqui de 13 pontos, e a partir do próximo ponto, eu começo aqui a minha sequência com 7 pontos baixos, trabalhando aqui um ponto baixo para cada ponto. Depois da sequência, vão sobrar também aqui 3 pontos. Faço agora 3 correntes e repito aqui esse padrão que eu trabalhei no canto. Pulo os 3 pontos, pulo 2 pontos aqui dessa próxima sequência e a partir do terceiro, faço uma sequência com 5 pontos altos. Depois, 2 correntes. Depois, outra sequência com 5 pontos, sendo que o primeiro aqui dessa sequência fica junto com o último ponto da sequência anterior. E a partir daqui eu passo a trabalhar agora o padrão das retas. Das retas, aquele mesmo padrão lá. Faço 2 correntes, pulo os 2 pontos, pulo 2 pontos aqui da sequência de 8 e a partir da próxima faço um motivo com 4 pontos altos. E sigo esse padrão, fazendo 2 correntes, pulando um total aqui de 4 pontos, né, sendo 2 dessa primeira sequência, 2 dessa segunda sequência, e repito o motivo com 4 pontos altos, ok? Todos separados aqui por 2 correntes. Assim eu trabalho nessa reta e também na próxima reta. Aqui nos cantos eu vou repetir o mesmo padrão que foi trabalhado aqui, ok, pessoal? Vou fazer então toda a volta e venho com vocês no início da próxima. Então, finalizei aqui toda a volta com o padrão informado. Já fiz também aqui o arremate, porque seguindo o padrão de combinação de cores da passadeira, agora, a próxima volta, voltamos com o fio salmão, ok? Começo então a volta aqui nessas 2 correntes do canto. Eu vou pegar aqui apenas a aba de trás da primeira corrente e começo fazendo um ponto baixo. Depois eu subo 2 correntes, volto aqui na mesma aba dessa corrente, onde eu trabalhei o ponto baixo, e trabalho mais um ponto alto. Agora faço 2 correntes, vou na próxima corrente, e pegando apenas a abinha de trás também da corrente, eu trabalho 2 pontos altos. Agora, a partir do próximo ponto, já fora do espaço da corrente, eu sigo trabalhando sequência de pontos altos, trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto de base, pegando apenas a aba de trás da base do ponto. E dessa forma eu trabalho aqui toda essa volta de número 7. Onde tem espaço de corrente, eu trabalho um ponto para cada corrente, também pegando apenas a abinha de trás das correntes. Onde tem ponto, trabalho um ponto alto para cada ponto. Aqui nas laterais, da mesma forma, ponto sobre ponto,
pontos sobre cada corrente. Onde tem duas correntes, eu faço 2 pontos altos, um ponto para cada corrente. Trabalhei aqui toda a volta de número 7, já fechei aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente inicial aqui, ok? E agora a volta de número 8, seguindo o padrão, ela será toda feita com pontos baixos. Sendo que aqui nessa peça do tapete pequeno, eu vou fazer uma pequena diferença aqui nos espaços, ou seja, aqui nos 4 cantos onde tem espaço de duas correntes. Vai ficar da seguinte forma. Eu vou começar a volta andando com mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. E agora, aqui dentro do espaço de duas correntes, onde lá no padrão da passadeira eu trabalhei 3 pontos baixos, aqui eu vou trabalhar da seguinte forma. Faço um total de 2 pontos, depois faço uma corrente e novamente mais 2 pontos baixos ainda dentro do espaço. Ok? Então aqui no tapete pequeno eu vou trabalhar todos os cantos dessa forma, correto? Depois, a partir do próximo ponto, depois do espaço de duas correntes, eu começo a trabalhar a minha sequência com pontos baixos, sem pular nenhum ponto. E assim eu trabalho por toda a volta, ok? Então aqui a única diferença é aqui nos cantos, tá? Lá na passadeira foi trabalhado somente 3 pontos em sequência, aqui vai ser 2 pontos baixos, uma corrente e mais 2 pontos baixos. Nas retas, é só ponto baixo em sequência, sem pular e sem aumento. O arremate. Trabalhei então aqui toda a volta de número 8 com os pontos baixos, fiz o fechamento e também já fiz aqui o arremate da volta, porque na volta de número 9, vamos voltar a trabalhar com o fio 9. E começando a volta, eu inicio aqui exatamente no canto onde foi feito o arremate. Aqui no espaço de duas correntes, onde trabalhei 2 pontos, uma corrente mais 2 pontos, eu começo aqui no segundo ponto dos 2 primeiros que foram trabalhados aqui dentro. Então, no segundo ponto, eu faço um ponto baixo. Agora, no espaço de uma corrente que eu fiz aqui depois dos 2 pontos, também faço um ponto baixo. Depois, eu subo 8 correntes, desço novamente no mesmo espaço de uma corrente onde eu trabalhei o último ponto baixo e faço mais um ponto baixo. Depois, no próximo ponto, faço um ponto baixo também. Então, aqui todos os 4 cantos serão trabalhados nesse padrão, ok? Depois de trabalhar o canto, eu trabalho agora o padrão das retas, fazendo 6 correntes. Pulo um total de 5 pontos. Já trabalhei aqui toda a volta, pulando 5 pontos. Aqui nas retas menores ficou um total de 5 espaços. E aqui nas retas maiores ficou um total de 11 espaços de 6 correntes. Aqui nas retas maiores, somente um espaço foi necessário pular 6 pontos, ok? Todos os outros espaços foram pulados 5 pontos, ok? Aqui no meu caso, eu fiz após 5 espaços, eu pulei um de 6. Depois, segui fazendo os demais pulando 5, ok? Agora, na volta de número 10, segue lá o mesmo padrão. Vamos preencher esses espaços aqui com pontos baixos. E aqui vão ser preenchidos da seguinte forma. Todos os cantos, onde eu tenho espaços de 8 correntes, eu vou fazer um total de 11 pontos baixos. Nas retas, onde tem espaço de 6 correntes, eu faço 8 pontos baixos, seguindo aqui o padrão dessas voltas aqui, ok? Então, 8 pontos baixos nas retas, tanto maiores quanto menores, 11 pontos baixos nos 4 cantos onde tem 8 espaços, onde tem espaço de 8 correntes, ok? E aqui, para começar, após fechar essa volta com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, você faz mais um ponto baixíssimo no próximo ponto.
E a partir daqui você começa a trabalhar os pontos baixos aqui nesse primeiro espaço. Trabalhei então aqui toda a volta de pontos baixos, né, com esse padrão informado. Agora eu fecho aqui com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo da sequência de 11. E a partir daqui eu dou início à volta de número 11. Faço mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. No próximo também um ponto baixíssimo. Agora subo 3 correntes. Laço e a partir do próximo ponto faço mais uma sequência aqui com 3 pontos. Considerando as 3 correntes como ponto alto, eu tenho aqui 4 pontos. Faço 2 correntes, volto aqui na mesma base do último ponto que eu trabalhei e junto com ele eu trabalho mais um ponto alto. Depois eu desço trabalhando mais 3 pontos altos, um ponto para cada base, até eu formar aqui um total também com 4 pontos altos. E até que reste aqui apenas 2 pontos por fazer, ok? E em seguida faço 2 correntes e agora passo a trabalhar o padrão aqui das retas. Laço, pulo os 2 pontos aqui que sobrou dessa sequência de 13, pulo 2 pontos da sequência de 8 e a partir do próximo ponto faço um motivo com 4 pontos altos. Depois faço 2 correntes para separar um motivo do outro. Vou para a próxima sequência de 8 e repito o mesmo processo. Pulo um total de 4 pontos, sendo 2 aqui da sequência que eu acabei de trabalhar e mais 2 da próxima sequência que eu vou trabalhar o motivo de 4 pontos. E no próximo faço a minha sequência. Então esse aqui é o padrão de toda essa volta. Sempre trabalhando motivos de 4 pontos, separados por 2 correntes e pulando aqui um total de 4 pontos, ok? Esse padrão será trabalhado nas retas pequenas e também nas retas maiores, ok? E todos os 4 cantos serão trabalhados aqui com esse mesmo padrão que foi trabalhado aqui no início, ok? Trabalhei aqui todo o padrão da volta de número 11, fechei a volta aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui dessas 3 correntes iniciais. Agora, a partir daqui, eu dou início à volta de número 12. E eu vou começar andando com pontos baixíssimos até o último ponto aqui dessa sequência. Agora aqui onde tem 2 correntes, nessa primeira corrente, pegando apenas a aba de trás da corrente, eu faço um ponto baixo, depois subo 2 correntes. Esse ponto baixo e as 2 correntes eu conto como um ponto. Depois, ainda na mesma corrente, eu faço mais 2 pontos altos. Agora faço 2 correntes, laço, vou para a segunda corrente, também pegando apenas a abinha de trás aqui da corrente, eu faço aqui dentro dela um total de 3 pontos altos. Aqui da peça, então todos os 4 cantos aqui dessa volta, eu vou trabalhar sempre com esse padrão. Onde tem 2 correntes, eu trabalho 3 pontos altos na primeira corrente, faço 2 correntes de separação e na próxima corrente eu faço também mais 3 pontos altos, ok? Depois, nas retas, eu vou seguir o padrão, trabalhando ponto alto sobre cada ponto e onde tem espaço de 2 correntes, eu trabalho um ponto alto para cada corrente, ok? Lembrando que o padrão aqui, eu pego também apenas a abinha de trás da base do ponto. E da mesma forma eu faço também onde vai ter as 2 correntes. Eu pego apenas a abinha de trás de cada corrente. Volta. Trabalhei então aqui toda a volta, já fiz o fechamento com ponto baixíssimo na segunda corrente aqui das 2 correntes que foi iniciado, ok? Agora, começando a volta de número 13, eu vou andar com mais 2 pontos baixíssimos. Depois faço uma corrente e agora aqui nessa primeira corrente, das 2 correntes que eu tenho aqui no canto,
eu faço 2 pontos baixos. E aqui eu vou seguir o padrão que foi trabalhado nessa última volta, pegando apenas a abinha de trás aqui da corrente. Depois dos 2 pontos baixos, eu faço uma corrente. E depois, na próxima corrente, pegando apenas a abinha também de trás, eu faço 2 pontos baixos. Então, esse aqui ele vai ser o padrão de todos os 4 cantos aqui da volta. Sempre onde tem os espaços de 2 correntes, nos cantos, eu faço 2 pontos baixos na primeira, um espaço de uma corrente, depois 2 pontos baixos na segunda corrente. Depois disso, a partir do próximo ponto, depois do espaço de 2 correntes, eu começo fazendo sequência de pontos baixos, pegando aqui apenas a abinha de trás também do ponto, ok? Então aqui essa volta não tem segredo, é só trabalhar pontos baixos, sem aumento, sem pular e sem diminuição. Então trabalhei aqui todo o padrão da volta 13, já fiz aqui o fechamento e o arremate também, porque agora na volta 14 trabalhamos agora com o fio salmão novamente, ok? E aqui na volta 14 nós vamos ter uma pequena diferença também do padrão da passadeira, ok? Aqui eu vou seguir o mesmo padrão que eu trabalhei aqui na volta 9, ok? Diferente lá do padrão da passadeira, ok? Então eu começo aqui no segundo ponto baixo do aumento que eu trabalhei na primeira corrente. Depois, no espaço de uma corrente que foi trabalhado aqui, eu faço mais um ponto baixo. Agora subo um total de 8 correntes. Depois, desço aqui novamente no espaço de uma corrente e trabalho mais um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, depois do espaço da corrente, eu trabalho mais um ponto baixo. Então, todos os 4 cantos eu vou trabalhar dessa forma. Faço um ponto baixo no segundo ponto do aumento, do primeiro aumento. Depois, mais um ponto baixo no espaço de uma corrente que foi trabalhado aqui. Depois, subo 8 correntes, diferente lá da passadeira, que nós trabalhamos aqui 10 correntes, tá? Aqui nós vamos trabalhar, aqui no tapete pequeno, vamos trabalhar apenas 8 correntes. E aí depois eu desço ainda no espaço de uma corrente, faço mais um ponto baixo. Depois, fora do espaço, faço um ponto baixo no próximo ponto, ok? Então, você repete esse padrão aqui em todos os 4 cantos. Agora, aqui na reta, vamos repetir o padrão, fazendo 6 correntes, pular um total de 5 pontos e no próximo um ponto baixo. Aquele padrão que nós já conhecemos aqui, né? Fazendo 6 correntes, pulando 5 pontos. Aqui nas retas menores, você vai precisar fazer apenas um espaço de 6 correntes, pulando 6 pontos. Todos os outros você faz pulando apenas 5 pontos. Eu vou fazer aqui toda a minha volta e eu venho com vocês informar se aqui nas retas maiores você vai precisar pular algum com 6, que não seja 5 também, ok? Volta. Então, trabalhei aqui toda a volta de número 14 e aqui ficou da seguinte forma. Aqui nas laterais pequenas, eu precisei de um espaço aqui pulando 6 pontos, ok? E também aqui nas retas maiores, eu precisei apenas de um espaço de 6 correntes pulando 6 pontos, ok? E aqui em cada lateral menor, eu fiquei com um total de 8 espaços de 6 correntes. Sendo que apenas um dos espaços eu precisei pular 6 pontos. Todos os outros foram pulados 5 pontos. Da mesma forma que nas grandes, eu precisei apenas um espaço pular 6 pontos, ok? Agora, a próxima volta, volta de número 15, eu trabalho aquele padrão dos pontos baixos. Ou seja, eu vou preencher todos os espaços de correntes com pontos baixos. E aqui vai ficar distribuído da seguinte forma. Em todos os cantos onde eu trabalhei 8 correntes, eu faço um total de 11 pontos baixos. E nas laterais, onde tem espaços de 6 correntes, tanto as laterais maiores quanto menores, eu trabalho 8 pontos baixos para cada espaço de 6 correntes, ok? Para pular de um espaço para o outro,
não faço espaço de corrente. É só, ao terminar a sequência de 8, pulo direto para o próximo e repito a sequência de 8, ok? Então, recapitulando, em cada canto onde tem 8 correntes, eu trabalho 11 pontos baixos. Nas laterais, com 6 correntes, eu trabalho 8 pontos baixos. E para começar a volta, eu faço um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto baixo, ok? Depois do ponto baixíssimo de fechamento aqui da volta, eu faço mais um ponto baixíssimo e então começo a fazer a sequência com pontos baixos. Então, finalizado aqui todo o padrão da volta de número 15 com os pontos baixos, eu dou início agora à volta de número 16. Fecho a volta aqui com ponto baixíssimo, no primeiro ponto baixo aqui da sequência de 11, e agora ando com mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. Depois, no próximo, mais um ponto baixíssimo. Agora eu subo 3 correntes. Essas 3 correntes elas vão equivaler aqui a um ponto alto, ok? Depois, a partir do próximo ponto, eu faço mais uma sequência com 3 pontos altos. Depois da sequência de 3 pontos, eu faço mais um ponto alto aqui junto com esse último ponto. Ou seja, na verdade eu trabalho aqui 2 pontos em sequência e um aumento, ok? Depois eu faço 2 correntes, laço, volto aqui na base desse aumento que eu trabalhei e aqui eu trabalho mais 2 pontos, todos aqui nessa mesma base, ou seja, eu estou trabalhando aqui um total de 4 pontos na mesma base. Depois, desço a partir do próximo ponto, faço mais 3 pontos altos. Até que sobre apenas 2 pontos aqui baixos por fazer, ok? Então aqui, esse será o padrão de todos os cantos aqui dessa volta, ok? Observe que aqui foi trabalhado diferente lá do padrão da passadeira. Então aqui no tapete pequeno, eu vou trabalhar com esse padrão aqui para todos os 4 cantos, ok? Nas retas, eu repito o mesmo padrão. Faço 2 correntes aqui de separação, pulo 2 pontos aqui da sequência de 8 e a partir do próximo ponto eu começo a fazer os motivos com 4 pontos, ok? Então, aqui na reta não tem alteração do padrão. É o mesmo padrão que foi trabalhado também na passadeira e o mesmo padrão que foi trabalhado aqui nas voltas anteriores, ok? Todos separados por 2 correntes e sempre trabalhando aqui motivos de 4 pontos. Depois faço 2 correntes, pulo 2 pontos aqui da primeira sequência, mais 2 pontos da segunda sequência e a partir do próximo repito aqui o motivo de 4 pontos altos, ok? Trabalhei aqui todo o padrão da volta 16, fiz o fechamento e também já fiz o arremate, ok? Na volta 17, retornamos agora ao fio laranja, seguindo o padrão da passadeira, ok? E eu dou início à volta de número 17, aqui nesse último ponto, antes do espaço aqui de 2 correntes. Eu vou pegar aqui apenas a abinha de trás da base do ponto e começo fazendo um ponto baixo. Depois subo 2 correntes. Esse ponto baixo e as 2 correntes eu vou contar ele como um ponto alto, ok? Depois eu laço e aqui na primeira corrente das 2 correntes aqui do canto, eu faço um total com 3 pontos altos. Todos nessa mesma corrente, pegando aqui apenas a abinha de trás da base do ponto. Depois eu laço sem fazer espaço de corrente, vou para a próxima corrente, pegando também a abinha de trás da corrente e faço aqui nela também um total com 3 pontos altos. Então esse aqui vai ser o padrão de todos os 4 cantos aqui da volta, ok? Então nos 4 cantos onde eu tenho 2 correntes, eu trabalho 3 pontos altos na primeira corrente, 3 pontos altos na segunda corrente, sem fazer espaço de corrente aqui, ok? Todos juntos. E depois aqui nas retas, tanto nas retas menores quanto nas retas maiores, eu trabalho ponto alto sobre cada ponto de base
e um ponto alto para cada corrente que tiver aqui. Ou seja, nos espaços de duas correntes, eu trabalho um ponto alto para cada corrente, ok? Ou seja, aqui nessa volta segue o mesmo padrão que foi trabalhado lá na passadeira, ok? Lembrando que todos os pontos aqui eu vou pegar apenas a abinha de trás da base do ponto. Então, trabalhei aqui toda a volta, já fechei aqui com um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui das duas correntes iniciais, ok? Agora, a partir daqui, eu começo a volta de número 18. Eu começo fazendo 3 correntes. Essas 3 correntes ela vai equivaler aqui a um ponto alto, ok? Depois, laço e no próximo ponto eu faço um ponto alto em alto relevo, dessa maneira. Ok? Depois de trabalhar o ponto em alto relevo, nos próximos 4 pontos à frente, eu vou trabalhar um aumento para cada. Ou seja, eu vou fazer aqui um total de 4 aumentos. 2 pontos altos aqui nesse mesmo ponto, no próximo. No próximo, também um aumento com 2 pontos altos. No próximo, também outro aumento, ou seja, eu vou fazer um total de 4 aumentos. Fiz o total de 4 aumentos, vai restar aqui um ponto ainda desses 3 que eu trabalhei aqui na segunda corrente. Nesse último ponto, eu faço um ponto em alto relevo, da mesma forma que eu trabalhei aqui. Dessa maneira, ok? Então, aqui todos os cantos eu vou trabalhar dessa forma. Observe que aqui é o mesmo padrão que foi trabalhado na passadeira, ok? Eu só iniciei aqui um ponto antes. Então, olha, no primeiro ponto, dos 3 pontos que eu trabalhei aqui nessa corrente, nessa primeira corrente, eu faço um ponto alto relevo. Depois, faço 4 aumentos e no último ponto aqui, desses 3 pontos que eu trabalhei na segunda corrente, eu faço também um ponto em alto relevo, ok? E assim você trabalha todos os 4 cantos aqui da volta. Nas retas, vamos seguir o padrão. Após aqui o último ponto em alto relevo do canto, eu faço uma sequência com 4 pontos altos, a partir do próximo ponto. Depois da sequência de 4 pontos altos, eu repito novamente um ponto em alto relevo no próximo. Ok? Ou seja, o mesmo padrão trabalhado lá na passadeira. Ok? E assim eu vou seguir. Eu vou fazer aqui toda a minha volta e verifico se foi necessário eu fazer aqui sequências com mais de 4 pontos altos. Então, finalizado todo o padrão aqui da volta, ficou da seguinte forma. Aqui nas retas menores eu precisei fazer apenas uma sequência com 5 pontos altos. Aqui entre um ponto alto relevo e outro. Aqui nas retas maiores eu precisei fazer 2 sequências com 5 pontos altos, ok? Então ficou dessa forma. Os demais todos sequência de 4, ponto alto relevo. Sequência de 4, ponto alto relevo, ok? Então já fechei aqui a volta com ponto baixíssimo na terceira corrente das 3 inicial. E agora eu começo o padrão da volta 19, ok? Então começo subindo 3 correntes. Depois aqui, no próximo, onde tem o ponto em alto relevo, eu faço outro ponto em alto relevo sobre ele, ok? Depois trabalho aqui o padrão do canto. A partir do próximo ponto, faço uma sequência com 3 pontos altos, um ponto para cada base. Depois, nos próximos 2 pontos, eu trabalho um aumento para cada ponto. Um aumento aqui nesse próximo e um aumento aqui no próximo. Depois, a partir do próximo ponto, faço outra sequência com mais 3 pontos altos. Agora sem fazer aumento, um ponto para cada base. E dessa forma, o próximo ponto aqui já é o ponto que foi trabalhado em alto relevo. Então, sobre ele eu trabalho outro ponto em alto relevo também. Ok? E esse aqui vai ser o padrão de todos os cantos. Ok? Nas retas eu vou só repetir o padrão que foi trabalhado na volta anterior.
Faço sequência de 4 pontos e um ponto em alto relevo sobre o ponto em alto relevo que foi trabalhado na volta anterior. Onde eu trabalhei sequência de 5, eu também faço sequência de 5 para que case certinho aqui o ponto em alto relevo com o outro ponto em alto relevo, ok? Então, esse aqui é o padrão de toda a volta, tanto aqui para as retas menores quanto para as retas maiores. Lembrando que nas retas maiores, você também, onde você trabalhou sequência de 5 pontos, você repete sequência de 5 pontos, ok? 19. Então, trabalhei aqui toda a volta de número 19 e também já adiantei trabalhando a última volta, a volta de número 20, com o padrão aqui de pontos baixos, ok? Eu dei uma adiantada aqui, pessoal, porque o padrão é o mesmo lá da passadeira, tá? Então, para que o vídeo não se alongue muito, né, eu já fiz aqui. Se você tiver alguma dificuldade, é só voltar lá na primeira parte da passadeira, que aqui é o mesmo padrão. É só trabalhar pontos baixos aqui sobre cada ponto. A única diferença aqui é que você vai pegar apenas a abinha de trás da base do ponto, seguindo aquele padrão que a gente já vem trabalhando aqui. Ok? Então agora eu vou passar para vocês o padrão de aumento dessa peça, ok? Esse padrão de aumento, ele não tem segredo, é bem simples, tá? Observe que aqui para essa peça, trabalhamos aqui um total de 50 correntes. Nesse fio, no fio 8, ele ficou com um tamanho de 80 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura, um pouquinho mais de 54 centímetros de largura, ok? Se você quiser trabalhar maior, tá? Você vai aumentar aqui as correntes de 6 em 6. Então, após 50 correntes, você vai aumentando de 6 em 6 correntes, ok? Até dar o tamanho que você precisa. Para saber o tamanho exato, você precisa fazer as medidas depois do tamanho da sua corrente e depois somar isso ao tamanho da largura, né? Para você saber quanto que vai ficar. Ou seja, se você quer um tamanho, por exemplo, de 1 metro, tá? Você já sabe que a largura ela vai dar 50 centímetros. Então você precisa fazer uma quantidade de correntes que meça 50 centímetros, porque daí 50 centímetros mais 50 centímetros da largura vai dar 1 metro, ok? E aí você segue esse padrão, faz 50 correntes e vai aumentando de 6 em 6 até que você obtenha uma medida de 50 centímetros de corrente, ok? E esse padrão você vai seguir para qualquer outro tamanho. Se você quiser, por exemplo, uma passadeira com 2 metros, você precisa de um total de 1,50 m de correntes, porque com 50 centímetros já da largura, ele dá o total de 2 metros. Então é bem simples. Então aqui o padrão de aumento é de 6 em 6 para você fazer aí nas medidas que você quiser, ok? Para aumentar na largura é só seguir esse padrão aqui. Terminou aqui essa parte, você não quer fazer o bico, continua aqui o mesmo padrão. E vai repetindo até dar a largura que você precisa. E aí depois você finaliza com esse bico aqui ou com outro bico que você queira fazer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí demais desse trabalho. Se ficar aqui nos comentários que eu vou responder aí na medida do possível, ok? Então tchau, tchau e até a próxima videoaula.